O homem abençoado é como árvore plantada junto a correntes de água. Amém? Então o abençoado é aquele que tem sede. O abençoado é aquele que tem fome de Deus. O abençoado é aquele que tem fome da presença de Deus. Você tem fome? Você tem sede? Não. Então, você não pode se chamar de abençoado. Você não pode, porque o homem abençoado, o bem-aventurado do Salmo 1, bem-aventurado, abençoado o homem, que não ouve ímpios, que não anda como os pecadores, que não se assenta com os escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele é como árvore, verso 3, do Salmo 1, ele é como árvore plantada junto a correntes de água. Então, se eu não desejo as águas, se eu não desejo a água que é Deus, eu posso ser tudo menos o abençoado do Salmo 1. E aqui no Isaías 55, gente, aqui no Isaías 55, intimidade só é para os que têm fome de Deus. E esse Deus não é esse ser abstrato, inanimado, que só pensamos nele. Não é esse Deus que eu estou falando. Não é esse Deus inanimado, abstrato, teórico, filosófico, que pode ser falado e falado e falado. Não é esse Deus. É fome do Deus que fala. É fome do Deus que instrui. É fome do Deus que nos edifica. Do Deus que ensina como nos comportar. Você se comporta, você se movimenta, você reage, você age do jeito que Deus quer que você age. Não, a pergunta é séria, irmão. Intimidade só para quem tem fome e sede. Isaías 55. Ah, todos vós, estou lendo Isaías 55. Ah, todos vós, os que tendes sede. Você está aí nessas vírgulas aí? Você se encontra nestas vírgulas? Ah, todos vós, particular, parêntese, vírgula, aspas, os que tendes sede. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, não tem capacidade, não tem potencial, porque o potencial não está em mim, não está em você. A questão é que você não reconhece isso, fica tentando da sua maneira, não dá, meu irmão. Tem que pedir para Ele, tem que falar: Deus, eu não tenho potencial para fazer isso. Eu não tenho capacidade para fazer aquilo. Eu não tenho potencial para abandonar essa prostituição. Eu não tenho capacidade para deixar essa mentira. Eu não tenho potencial para deixar essa avareza. Eu não tenho potencial para deixar essa justiça própria. Eu não tenho potencial para deixar o engano. Eu não tenho potencial para deixar os pensamentos impuros, a impureza. Eu não tenho, tem que falar para Ele, meu irmão, não é para mim. Mas você vai empurrando com a barriga. Você quer intimidade com Deus? Ele te chama para as águas. Ele fala: venha às águas, venha a minha voz, venha a minha instrução. Não é a instrução teológica, meu irmão, pelo amor de Deus, filho. Não é a instrução teológica, filosófica, psicológica da Bíblia. Bíblia tem tudo isso. Bíblia tem filosofia, tem psicologia, tem tudo, tem sociologia, tem tudo, tem tudo. Nada escapa das páginas da Bíblia. Não é isso. É a voz dele. É a voz dele. E eu, como falei quarta-feira, não estou me referindo ao texto. Estou me referindo à voz. O texto nem sempre é a voz. A voz nem sempre é o texto. Mas eu saberei se é ou não é a voz pelo texto. É o texto que vai dizer, é voz, não é voz. Você acordou pela manhã hoje com uma vontade de matar alguém. E aí? Você acordou querendo matar alguém. É uma voz. Aí você vai... Então veja bem, o texto não é a voz nem sempre é o texto.
Mas aí, para saber se essa voz que você ouviu é de Deus ou não, aí o texto é muito importante. O que o texto diz? Não matarás. Então eu sei que essa voz é do cão, é do inferno. Acordou pela manhã com vontade de trair a mulher, ou o marido. Puxa, estou cansado, estou enjoado, eu quero outra. É uma voz, certo? A voz não é o texto não é a voz, mas eu só saberei se é ou não é a voz pelo texto. Então o texto fala o quê? Não vos prostituís, não adulterar. Está percebendo a importância magnífica do texto? Porque o texto me corrige. Vós, meu irmão, existe uma religião grande, fundada lá em Los Angeles, a atingir o mundo inteiro. E a sede dessa religião grande aí do mundo inteiro, a sede é lá em Los Angeles. O cara ouviu uma voz. Um dia, um cara chamado Smith ouviu a voz e começou a pregar um evangelho da cabeça dele, e fundou uma religião herética. Ele ouviu uma voz. Agora, se ele fosse para o texto ia falar para ele assim: não adorar os anjos. Essa cidade Los Angeles só tem esse nome por causa dessa religião. Já pensou? Uma religião herética que deu nome a uma cidade. Você ama Los Angeles, queria para ir para lá. Eu também queria ir para lá também. Não tem problema. Percebe? Mas se ele priorizasse o texto ia falar para ele se aquela voz era de Deus ou não. Então veja bem, a voz não é o texto não é a voz, mas o texto vai definir, vai limitar se a voz é ou não é de Deus. Então o texto vai confirmar se é ou não é a voz de Deus. Então, olha, são duas lições muito importantes. A voz não é o texto. Jesus ouviu uma voz. Qual foi a voz? Coma este pão, coma pão, Jesus. Essa voz é maligna? Essa voz é diabólica? É malfeitora? Está errada? Não, coma pão. Coma pão. Não está nada de errado comer pão, Agora, comer pão naquelas circunstâncias, Jesus disse, está escrito também está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Veja bem que Jesus não disse que não viveria de pão, mas só do pão. Olha só do pão. Comer o pão está certo. O diabo sabe falar com você, quem não sabe sou eu. O diabo sabe falar com você, quem não sabe sou eu. Vou repetir pela terceira vez. O diabo sabe falar com você, quem não sabe sou eu. O diabo disse: Eva, foi isso que Deus disse? Para você não se alimentar das árvores do jardim? Eva, que isso, Eva? Foi assim que Deus disse? Para você não comer, não se alimentar das árvores? Está vendo o diabo? Que isso, Eva? Pensa no seu estômago. Pensa no seu ventrezinho, Evinha bonitinha. Você merece frutos. Você merece frutas. Você merece descansar. Deus não, acho que você entendeu errado, Eva. Está vendo só o diabo pensando no seu bem aparente? Você está percebendo o diabo pensando no seu bem? O diabo fala o que você gosta de ouvir, irmãos. Que não fala sou eu, o pregador Clóvis. O diabo fala direitinho o que você gosta e quer ouvir. Sabe o que acontece, gente? Não é que você não me entende, é que você não me aceita. Mas o que eu vou dizer? O que eu vou falar? Para mim, se eu for chamado de um Isaías da vida, tá bom demais, né, irmão? Então não é que você não entenda o que eu estou falando, é que você não aceita. É muito diferente. Você não aceita. Por quê? Porque eu, humano, tá bom? Não falo o que você quer ouvir. Eu não falo coisas que te agrada. Mas o diabo fala. O diabo fala o que você gosta de ouvir. O diabo usa Aristóteles. O diabo usa Freud. O diabo usa Lavoisier.
O diabo vai usar cantores que você gosta, atores que você gosta, atrizes que você ama. O diabo vai usar videozinho que mexe com você. Ele vai usar. Ele fala o que você gosta. Ele fala o que você gosta. Agora, o pregador Clóvis não. Então não é que você não entende, é que você não aceita, simples assim. Dói, assim não, é irritante demais, eu não aceito isso. Essa é a verdade, não é que não entendi. Quando alguém chega, não entendi, eu já coço a cabeça. Deixa eu parar para ouvir bem com cuidado, deixa eu tentar perceber qual o espírito que está falando. E muitas das vezes não é que não entendeu, é que não aceita aquele jeito de ouvir. Então você quer intimidade com Deus? Qual Deus? O Deus filosófico, inanimado? O Deus sensações? Quer intimidade? Quer ir mais alto? Vá à palavra dele, à voz dele. Agora a voz dele se confirma na letra, a voz dele se confirma no texto, a voz dele se confirma nas escrituras. Sem escritura você ficará no breu, no escuro. Sem o texto nós estaremos no escuro, gente. Eu sempre falei, eu amo o texto. É lógico que eu sou guiado pela voz, ou pelo menos quero ser guiado pela voz, mas eu venero o texto, eu estudo o texto tanto tempo, eu não vivo sem o texto. Porém faço diferença entre texto e voz. Voz é a revelação. Voz é a revelação, é aquele soco na cara que Deus dá na gente, é aquele impacto, a voz nos impacta. O texto, para não ser grosseiro, mas eu acho que eu não vou conseguir não ser grosseiro. O texto, vou falar assim mesmo, nos deixa sem vergonha. Eu não tenho outra palavra, sinto muito. O texto é para você falar assim: mas Salomão teve 1000 mulheres. O texto é para você falar assim: mas o Davi adulterou. O texto é para você falar assim: mas o Abraão mentiu. Se o Abraão mentiu, eu posso mentir também. O texto é para isso, é para você se safar. Ou se você quer intimidade, o texto é para você voar e mergulhar nas águas do Senhor. Olha, irmãos, isso aqui é um rio, isso aqui é um mar. Isso aqui é um mar. As águas do Senhor é um rio. Agora, se o Espírito Santo não te tomar, então você quer intimidade, você quer ir mais alto, vinde às águas. Quem? Você que tem sede. Sem sede não há intimidade. Sem fome não há intimidade. Então eu te pergunto pela enésima vez: tens fome de Deus? Jesus disse para os fariseus, mestres fariseus: vocês não vêm até mim, porque eu vos falo a verdade, e vocês não querem ouvir a verdade, vocês preferem ouvir o vosso pai que peca desde o princípio. Vocês não vêm a mim, porque eu vos falo a verdade. Vocês querem intimidade? Vocês querem intimidade? Vamos às águas da revelação, da instrução. Você quer intimidade? Quer ir mais alto, como nós cantamos aqui? Você quer ir mais alto? Quer ir além? Vamos às águas. Todos vós, os que têm de sede, vós os que têm de sede, vós os que não têm dinheiro, capacidade, potencial. O nosso problema, principalmente nós, os mais velhos na fé, é que nós não aceitamos mais que nós não temos potencial. A gente acha que tem potencial. Afinal de contas, a gente já está aqui há tantos anos. Nós já sabemos fazer as coisas quase que de cor. Já aprendemos tudo. E aí vem Cristo e escreve assim: tenho porém contra vós, tenho porém contra você, olha, que o amor se foi.
não é outras coisas que se vão, só basta uma: o amor. E como o amor não é sentimento, o amor é relacionamento, tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor, a primeira intenção de buscar a Deus, a primeira intenção de se render a Deus, aquele primeiro sentimento, primeira razão, primeira emoção, primeiro entendimento, aquele primeiro, nós abandonamos. Hoje é para ser visto, é para ser seguido, é para ser preferido ou preterido. Ah, vós os que tendes sede, sim, todos vós os que não tendes dinheiro, os que não têm potencial. Então, se existe aqui nessa noite pessoas que se reconhecem com sede, se existe aqui nessa noite pessoas que se reconhecem sem potencial, está na hora de você falar: tenho sede, tenho fome, eis-me aqui. Por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão? Versículo 2, por que vocês gastam energia emocional, mental, sentimental? Por que é que vocês gastam a força, a energia, o dinheiro de vocês naquilo que não é pão? Por que vocês gastam o suor de vocês naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, coma o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Vinde às águas, comprai e comei vinho e leite. Venham, mesmo vocês sem potencial. Então só resolva isso nessa noite, irmão. Quer intimidade? A primeira pergunta foi: tem sede? Então vá a Ele. A segunda de hoje é essa: quer intimidade? Quer intensidade? Quer profundidade? Vem às águas. Quais águas, pastor? A revelação, a voz, a palavra, a orientação, o ensino. Não é o que o padre tem, o que o pastor tem, o que o apóstolo tem, o que Deus tem. É o que Deus tem para você. Espero que você tenha assimilado. Se quiser intimidade, só indo às águas. Do contrário, você pode cantar bonito que for, você pode evangelizar todos os perdidos lá fora, você pode dar um montão de cestas básicas para os fragilizados. Sem sede, sem intimidade, é vazio, é nada no nada. Vocês entenderam isso? Está claro para vocês? Você quer intimidade? Sem sede não terá. Sem sede não haverá intimidade. Sem fome de Deus, não das coisas de Deus, sem fome não haverá intimidade. É só religiosidade. Sem fome de Deus, sem sede de Deus, não haverá intimidade. Quer intimidade? Tenha fome. E como é que eu vou ter fome, pastor? Fala com ele, fala real para ele: estou sem fome, estou sem sede, o que esse cara falou parece ser verdade, mas eu não consigo ter fome, eu não consigo ter sede, me ajuda, Senhor, eu preciso disso, porque eu quero intimidade, e sem sede não há intimidade, porque não há.